Olha só, de alguns anos para cá, ahn, a gente tem percebido uma crescente guerra, uma acirrada guerra religiosa, moral, entre duas classes combatentes. De um lado estão os gays, os travestis, os homoafetivos, procurando reivindicar os seus direitos. E por outro está os religiosos, mais precisamente os de classe evangélica. Esses dois grupos estão se digladiando. É impressionante, cara, é impressionante. Eu fico impressionado com essa coisa toda. Eu fico observando e agora me refiro à classe evangélica, eu fico perguntando de quem essa gente é discípulo. Em nome de quem esses caras estão guerreando contra os homoafetivos, contra os travestis? Em nome de Deus? Em nome de Jesus? Em nome do Evangelho? Se isso é fato, se isso é verdade, então eu sinto muito em eles afirmar que Deus, Jesus, o Evangelho, eles não advogam essa causa, eles não advogam essa guerra. Quando a gente se volta para a simplicidade do Evangelho e para a simplicidade da pessoa do Senhor Jesus, desde quando Jesus advoga uma coisa dessas? Desde quando? Desde quando Jesus é um ser moralista, um cara da moral? Desde quando vocês tiraram essa ideia de que o Evangelho é moral? Eu fico abismado, pasmo, sinceramente, e eu fico me perguntando até quando isso vai durar. Porque essa coisa parece não ter fim. Escândalos estão sempre surgindo. É, é proposital o que o movimento LGBT faz no país. E não esteja pensando você que eu não entendo esses caras, que eu entendo perfeitamente. Não que eu advogue a causa LGBT, absolutamente nada disso. Eu sou hétero, você está entendendo? O que eu entendo é que esses caras, por anos, por décadas, esses caras foram acachapados, discriminados, feito piadas, chacotas. E aí chega uma hora que simplesmente não dá, né? Chega uma hora em que há revidações. E uma das classes que mais acachaparam esses caras, que mais condenaram esses caras, que mais mandaram esses caras para o inferno, foi a classe religiosa. E eu vou ser sincero com você, mais precisamente a classe evangélica. Você está entendendo? Aí agora os evangélicos estão presenciando, estão percebendo uma espécie de revanche, de contra-ataque por parte dos gays, dos travestis, da classe LGBT. Agora o refluxo está voltando para cima da moralidade evangélica. E eles estão ficando todos ofendidinhos, todos ofendidos com o que os gays e travestis estão jogando na cara deles. É impressionante. Ai, meu Deus do céu.
O que dizer para esses caras, meu? O que dizer para vocês? Que o Cristo eterno, o Cristo de Deus, se aliou a vocês, evangélicos, para preservarem a moralidade deste mundo? Para lançarem mão de uma espada moral e partirem para cima dessa classe com o objetivo de fazê-las calar, com o objetivo de os colocar no seu devido lugar e para mentalidadezinha nada evangélica, que não carrega nada do evangelho de vocês, essa mentalidadezinha que entende e compreende que o único lugar dessa classe é o inferno? Ah, o Cristo eterno, o Cristo de Deus não está aí não, meu amigo. Pode parar. Vá ler o evangelho mesmo. E faça a escolha de ficar só com Jesus, não com a opinião do seu pastor, do seu apóstolo, do seu líder doido e surtado, mas faça a leitura do Evangelho para ficar só com a gloriosa simplicidade do Senhor Jesus. E aí eu te desafio a você encontrar apoio nele para entrar de cabeça nessa guerrazinha moral e religiosa que vocês estão combatendo. Duvido. Vão lá. Leiam o Evangelho por vocês mesmos. Vocês estão entendendo? A parte de qualquer opinião moralista de pastor ou de apóstolo surtado, vão lá. Leiam. E vocês vão ficar absolutamente surpresos com o silêncio ensurdecedor que Jesus faz a respeito dessa classe. Vai lá ler o Evangelho, vê se você encontra conselhos de Jesus para combater, moralmente falando, essa classe de homoafetivos. Muito pelo contrário, você vai ficar absolutamente decepcionado e frustrado com o silêncio ensurdecedor de Jesus no que diz respeito a isso. Ele não fala absolutamente nada. E olha que não era por falta, né? Não era por falta da existência dessa classe. Não era. Porque o Império Romano estava bem ali. Roma, aliás, Jerusalém era governada, era dominada por Roma. Os palácios, era só o que existia nos palácios, era orgias, eram surubas, era pega-pega entre mulheres, entre homens e tudo mais. Enfim, essa coisa toda já existia desde a antiguidade, desde que o homem veio ao mundo, que todas essas possibilidades passaram a existir e se tornaram reais. Você está me entendendo? E o que é que o Senhor Jesus fala a respeito disso? Fala nada. O que que o Evangelho fala a respeito disso? Não fala nada. Aí vocês se baseiam em algumas coisinhas que Paulo fala aqui, fala lá, em Romanos, para mostrar uma realidade existente, mas o conteúdo de Paulo não é um conteúdo que você interprete no sentido de te chamar para essa guerra, para essa batalha. Nem Paulo tinha essa pretensão. Nem os apóstolos tinham essa pretensão, você está entendendo? Eles sabiam da existência de tudo isso. Mas o que eles carregavam era o espírito do Evangelho, que se preocupa com
a transformação da maldade existencial no coração do próprio homem. É com isso que o Evangelho se preocupa em dar sentido à vida do homem, tirando-lhe um coração de pedra, lhe dando um coração de carne, para que ele se torne uma nova criatura. O Evangelho não me convida para guerrinhas ideológicas, guerrinhas religiosas. O mandamento que a gente tem da parte do Evangelho e da parte de Jesus é para amarmos todo mundo. Deixem os gays serem gays. Desde quando Jesus deu autoridade para a gente legislar sobre a bunda de quem quer que seja, meu amigo? Desde quando? Meu Deus do céu, né? Só a graça de Deus mesmo sobre vocês. Portanto, deixa os caras serem gays. Seja você tão somente uma pessoa de Jesus, seja você uma pessoa do Evangelho. Enquanto você for uma pessoa da igreja, enquanto você for uma pessoa evangélica, enquanto você for essa pessoinha religiosa, aí tudo lhe ofende. E se é assim, prepare-se para mais escândalos que virão, você está entendendo? Prepare-se para mais escândalos que virão. E se você não se encher de fato e de verdade com o que seja evangelho, a tua fé, meu amigo, vai para o esgoto, não vai suportar os escândalos que virão, porque a tua fé é toda ela moral, é toda ela religiosa, é fé de igreja, é fé de pastor. Não é a fé do Cristo eterno, do Cristo de Deus, plantado no coração e na consciência de qualquer discípulo dele, que se dilata nas compreensões da vida e se dilata em amor em relação ao próximo, não importando quem esse próximo seja, não importando se esse próximo dê a bunda ou seja o santo dos santos. Você está entendendo? É para isso que o Evangelho me chama, meu. Agora, enquanto você ficar com essa fezinha igrejeira, essa fezinha de igreja, essa fezinha de seita, aí você vai morrer escandalizado. E não vai demorar muito que você vai cair fora. Vai deixar de existir a tua fé. Ela vai se esvair entre os teus dedos como água, porque não é uma fé que está alicerçada nessa rocha eterna que chama-se Cristo Jesus. Está entendendo? Não estou fazendo apologia ao LGBT, nem o estou defendendo. Eu defendo a vida. E pelo que eu sei, esses caras têm vida. Eles são humanos como eu. E o que o Evangelho defende? O Evangelho defende a vida. Jesus defende a vida. Jesus é o Salvador de todos os homens, de todos, incluindo os héteros. Até os héteros são salvos por ele. Imagina os gays, né? Se até os héteros são salvos pelo Salvador Jesus, imagina os gays. Posto que héteros e gays são farinhas do mesmo saco, todos eles precisam de um Salvador, meu amigo. É assim que é, portanto não fique escandalizado. Vá e ame o próximo, vá e ame os gays, vá e ame as lésbicas, vá e haja como Jesus, meu amigo. É desta forma que você vai estar vivendo o Evangelho, porque o Evangelho é amoral. E como eu sou um cara do Evangelho, eu não me escandalizo com isso. Você está entendendo? Não me escandalizo. Não me escandalizo com gays, com travesti, com viado, no que eles façam, no que eles digam, porque eu sei o que carrego no meu coração, na minha consciência. Eu sei. Eu sei a quem pertenço, eu sei de quem eu sou filho do Cristo eterno, do Cristo que ama a todo mundo.
do Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Até dos héteros. Imagina dos gays. Portanto, pare de viadagem e vá e viva o Evangelho. Você está entendendo? Para que você se torne um homem de fato, segundo a simplicidade de Jesus.